Saudações a todos, sou Marcos Arino Babalô e Calgundá, e este é o canal do YouTube, né, associado ao blog, né, o blog escrito, blog de textos, que é chamado www.milar-fa.com.br. Não deixe no blog, porque tem muitos textos e vários assuntos lá podem atender a sua necessidade de conhecimento, não deixe lá. Então, neste vídeo aqui, né, um vídeo daqueles mais simplificados que eu faço, tento fazer, né, mais rápido, eu vou falar sobre mitos acerca do trabalho e da própria pessoa do Babalaô. Vou falar alguns mitos que cercam a presença, né, o trabalho do Babalaô, tá certo? Para que vocês possam ter informação e poderem se orientar na hora de procurar essas pessoas, vocês saberem o que essas pessoas conseguem fazer e não conseguem fazer, ok? Então, vamos lá, já vou seguir aqui com o assunto. Bom, antes de tudo, só uma nota. Eu sempre lembro a todos, né, que eu sempre trago informações para vocês. São informações que eu tenho, eu não invento coisas, são informações que eu tenho. Às vezes são minhas opiniões, às vezes são minhas análises. Eu sempre já falo essas são as três coisas: informação, opinião e análise. E eu tento separar as três coisas para caracterizar a hora que eu estou dando opinião, a hora que eu estou fazendo uma análise, tá certo, né? Para não confundir, né? Eu não faço como faz hoje essa imprensa que a gente tem hoje, que o cara fala tudo junto e você nunca sabe o que ele está falando. Então eu procuro fazer essas três coisas. Então o que eu trago aqui? Informações para que você saiba o contexto que você está lidando, esse contexto religioso afro-brasileiro, principalmente ligado a Ifá e Candomblé, tá certo? Candomblé, e você tenha informação, essa minha informação, e isso vá para você, e a partir disso você tome suas próprias decisões, você sabe o que você vai fazer, tá? Longe de mim querer, não é longe de mim, não tenho a intenção de dizer para você, para ninguém que deve ou não fazer. Eu trago informação para que você, com a presença de informação, tome as suas melhores decisões, tá certo? E evite isso, dizer que foi enganado, que não sabia, né? Bom, a abordagem em relação à religião, eu sempre recomendo que seja a mesma abordagem que você usa para a sua vida normal. Quando você vai fazer alguma coisa na vida, quando você vai procurar alguém, você vai procurar você vai comprar alguma coisa numa loja, você vai, né, tentar adquirir algo, o que você faz? Você vai entrar numa escola, num curso, o que você faz? Se informa sobre aquilo, procura informações hoje na internet, sobre do que você está lidando, o que estão te oferecendo, quem é aquela pessoa, que não é. Hoje você vai comprar no Mercado Livre, antes de comprar você pode ir lá verificar a experiência, né? Qual é a avaliação daquele vendedor em si, para você poder saber com quem você está lidando. Você tem lá o Reclame Aqui para ver reclamações de pessoas e produtos, de empresas e produtos. Então, assim, isso a gente lida na nossa vida normal. O que eu digo para você é o seguinte: na religião tem que ser a mesma coisa, gente. Você tem que buscar informações primeiro, antes de fazer qualquer coisa. Jamais você pode acreditar que aquela pessoa do outro lado é uma pessoa ungida, é um santo, representante de Deus aqui na Terra, e tudo que ele falar você tem que seguir, porque se você não seguir, você não está seguindo a fé. Não é assim que funciona, é apenas uma pessoa. Alguns têm essa ligação forte com a religião e pode trazer coisas úteis. Muitos não têm nenhuma ligação forte com a religião, estão ali apenas resolvendo o problema deles. Então, assim, é um ambiente complicado de se lidar. Então, aqui eu vou trazer algumas informações, né? Nós não estamos falando de Ifá, de mitos sobre o trabalho do Babalaô, né? Que você pode estar achando que você vai encontrar alguma coisa e não é bem assim. Mais uma vez, minha opinião, minhas informações, minha opinião sobre esse tema. Então, vamos lá para o primeiro, né? Para não ficar enrolando aqui já com quase 4 minutos. Primeira coisa, primeiro mito, que o Babalaô prevê o seu futuro. Olha só, não existe a menor possibilidade de prever o futuro de ninguém. Ele não pode dizer isso vai acontecer. Você vai no Babalaô, ele joga ali, e aí ele fala assim, vai acontecer isso com a sua vida, você vai ser isso. Olha só, esse Babalaô está enganado, ele não entendeu Ifá, ou ele está querendo te mobilizar para alguma coisa, porque não é possível. Não tem instrumento Ifá que permita a gente prever o futuro de ninguém. O futuro, pelo contrário, como está em Oroçum, né, ele é uma teia, né? O futuro é uma teia, que com muitas opções que se entrelaçam e se alternam. Você vai caminhando por essas opções e fazendo exclusões e fazendo as opções e caminhando pelo caminho. E a nossa vida, que está em Ifá, é que a nossa vida é uma vida de escolhas, de opções. Podemos optar e escolher o que a gente quer. Então não tem Ifá nenhum instrumento, nenhum odum, nenhuma história que permita o cara chegar aqui e basear nada. Assim, né? Por quê? Né? Porque quando ele recebe aquelas informações, o que ele recebe através do Odum é uma informação
de 1, 2 ou 3 ou 2 lá que ele usa, irmão, falando sobre o contexto que pode estar envolvendo a sua vida naquele momento. Ele te dá assim, ó, nesse momento, essa pessoa tem esse comportamento, ou está acontecendo isso com ela, ou tem essas coisas influenciando ela, e são muitas informações. Então, tem um outro submito aí que é, ele, baseado naquilo ali, ele não consegue dizer para você assim, o problema é esse, não é. Não consegue. Ele vai ter que interagir com você, vai ter que conversar com você para entender, através dessa conversa, desses vários aspectos aqui que podem envolver você, qual que está envolvido aqui, e aí sim ele vai tratar aquela condição. E na maior parte das vezes o tratamento é o seguinte, o IFA vai dizer para ele o que você é hoje, o problema que estão lhe afligindo, e dá instruções de como você se levou nessa situação, e nem sei como possibilidade de ter te levado àquela situação, e aí junto com você, ele vai te ajudar a entender essa situação, entender quem você é e tentar recuperar essa origem junto com você, tentar recuperar essa origem de onde veio os problemas e que, baseado com a experiência dele, podem trazer esse entendimento do que ele pode lhe orientar. E ele só pode orientar aquilo que está dito por IFA. Inclusive a própria orientação que ele vai lhe dar é uma orientação baseada no que está dizendo para ele orientar. Ele não pode te orientar baseado na opinião dele. Eu gostaria muito de poder chegar, as pessoas vêm e eu dar minha opinião. Fulano, eu acho que o certo é isso, eu acho que o certo é aquilo. Mas se eu fizesse isso, a gente não teria Deus envolvido, lembra? A pessoa não está indo ali para me ouvir falar da opinião sobre a vida dela baseada na minha vida. Ela está ali para falar, para eu passar, né, para o valor passar as informações que Deus tem para ela, as orientações que Deus tem, não aquele valor tem para ela. Isso é muito importante, né? Não se trata do Babalaô. E se por acaso o Babalaô, vendo aquilo tudo, sentir tentada a dar um pitaco, ele diz assim, olha, ele deve fazer assim, olha só, eu vou dar aqui a minha opinião, não é o que está dizendo. Eu sempre digo, assim como eu faço, né? Eu falo assim, olha, eu tenho que falar para você aqui o que IFA recomenda para fazer, é isso e isso aqui, ó. Em algum momento, em algumas situações, como já aconteceu, eu falo assim, olha, eu gostaria de dar a minha opinião. A minha opinião, eu acho assim, eu acho papapá. Mas assim, você tem que fazer essas separações, ok? Então esse é o primeiro mito. Vamos para o segundo. O Babalaô não pode, o segundo mito, o Babalaô não pode prometer resolver os seus problemas com ebó. Você não pode ir lá com um problema, aí ele joga, aí ele diz assim, olha só, tranquilo, vou fazer esse ebó aqui, esse tabuleiro ou essa oferenda e os seus problemas serão resolvidos. Não, o Babalaô não pode falar isso para você, ele não pode prometer isso para você, isso está fora do alcance dele. O Babalaô é um mensageiro, um instrumento de Orumilá, ou seja, ele passa as mensagens e orientações, mas a maior parte da mudança vai acontecer e será você mesmo ouvindo essas orientações, essas explicações, essa análise sobre a situação. Você está falando com uma pessoa que não te conhece, de repente pode ter um monte de informações sobre você, e você vai ouvindo ali, que está transmitindo ali o que a religião diz para falar para você. Aí você vai meditar. Então, a resolução dos seus problemas vai passar por você entender aquela situação e você mudar o seu comportamento, mudar a forma como age, recuperar problemas que você tenha passado. Vai ser isso. E na religião, junto com isso, junto com toda essa parte de explicação, tem uma parte de magia. Verdade, existe sim, claro, Deus não está, isso está na religião, isso está em Fá. Deus está aqui para nos suportar, Ele está o tempo todo nos suportando. Mas esta atuação de magia na vida da pessoa para resolver alguns problemas e não todos os problemas, ou qualquer tipo de problema, está ligado a merecimento, né? Está ligado a envolver as divindades, que são a manifestação de Deus aqui no nosso mundo, né? Para obter aquilo. E isto envolve valor, envolve ética, envolve moral. Não existe dentro de Fá atuação de magia sem ética, sem valor, sem moral. Não existe isso, né? Ao contrário, não existe atuação de divindade ou de magia através de Fá sem que exista valor, sem que exista ética e sem que exista moral. Não, essas coisas acompanham, sem que exista merecimento. A pessoa tem que merecer aquilo, tem que se mobilizar para aquilo. E essas coisas não são imediatas, às vezes são coisas que vão começar a se refletir algum tempo. O cara também não pode te prometer resolver o problema imediatamente, será resolvido semana que vem, não. Esse pessoal que promete essas coisas envolve aquilo que eu já expliquei em outro vídeo, que é feitiçaria. A feitiçaria é uma outra coisa. Não envolve ética,
não envolve nada, envolve razão, é um compromisso que o cara estabelece e que você acredita se terá ou não resultado. Nem sempre tem, às vezes, e como você está lidando com feiticeiro, alguma coisa que, né, que envolve sempre uma coisa do mal, você sempre vai ficar com o problema de ir lá cobrar aquelas coisas que não funcionaram, né? Coisa muito bom. O trabalho do feiticeiro é muito garantido, gente, muito garantido, porque ele vai fazer uma coisa, vai te cobrar. Se fizer certo, ele vai ter os méritos. Se não fizer, você vai cobrar, ele vai dar uma coisa qualquer. E você jamais vai lá atrás dele, atrás dele de volta, porque cara, você vai se meter com um cara que tem aquela ética ali, tá certo? Então, isso é que está envolvido. Então, você tem que levar o seguinte, quando às vezes você tem um problema, é um contexto, às vezes, complexo, que envolve um monte de pessoas, um monte de situações. Então, pode ser que vai ter que envolver você se mudar bastante, aquelas coisas, aquelas pessoas mudarem também, e algumas coisas de magia vai tirar algumas coisas negativas que estão no seu caminho, alguns problemas que você não deveria ter. Então é uma situação que vai se encaminhar para uma solução que pode demorar. Às vezes não, às vezes é um conselho rápido, que só aquele conselho já ajuda você. Mas o babalô não pode se comprometer. Se eu fizer isso aqui, seu problema estará resolvido. Isso é um mito, isso é um mito nessa religião. Vamos lá, um outro mito é o babalaô que inicia pessoas em orixá ou dá assentamentos de orixá. Isso é um mito, gente. Por que é um mito, né? Porque o babalô não pode fazer isso, não deve e não pode fazer isso. Porque para fazer isso, a pessoa tem que ter sido iniciada dentro do culto de orixá. Ele tem que ter recebido um monte de coisa que o babalô não recebe. O babalô é iniciado no culto de Orumilá. Então existe uma questão de propriedade inclusive de energética de religião, né? A iniciação que você recebe em cada um desses cultos é que vai te dar os instrumentos para você atuar daquela maneira. Então, você no culto de orixá, a pessoa tem uma formação totalmente diferente, bastante complexa, bastante demorada. Eu digo assim, são dois ramos muito distintos, babalaô e babalorixá e elorixá. Eu gosto mais de falar elorixá. E elorixá, babalaô, tá certo? Por quê? Porque as formações são bem distintas, são cultos distintos, a forma de fazer, e cada um desses cultos é estruturado para quê? Para trazer para esta pessoa aqui, para o sacerdócio, aí a gente teria que entrar aqui no conceito de o que é sacerdócio, né? Mas não vamos falar, o sacerdócio, aquele conceito da ligação com aquela divindade para aquelas atividades. Esse aqui, o elorixá e o babalorixá, ele se envolve já com outra coisa, tem outra formação longuíssima, complexa, complicada mesmo, tá? Que vai levar anos e anos para ter aquilo ali. O que essas pessoas recebem quando estão prontas para atuar, exercer a atuação dela, são coisas muito distintas. E não está, no que pese o babalaô, ser mensageiro de Orumilá, e também nisso também seja mensageiro de orixás, e toda a atuação do babalaô ser através de orixás. Por quê? Porque no nosso mundo o axé se movimenta com o Exu, mas é pela motivação do orixá, né? Você tem sempre essas duas figuras, né? O Orumilá que trouxe aquela questão, o orixá e o Exu que vai fazer a movimentação daquilo dentro da questão do merecimento, do seu. Apesar dele ter essa capacidade, e o que ele vai fazer, né? Como eu falei antes, ele não solta raizinhos pela mão, pelos dedos assim, é o orixá que solta os raizinhos, na verdade, ele que faz isso. Então, esse aqui, ele não tem essa propriedade de dar isso para você, porque quem tem a propriedade é esse que recebeu essa formação. Ah, mas eu fui no lugar e o cara me deu. Cara, ele pode te dar qualquer coisa, cara, pode te dar louça, pode te dar isso aqui, mas assim, ele não tem essa propriedade para fazer isso. Ele pode ajudar, ao atuar com o Ifá, ele vai receber o suporte do orixá, o orixá vai estar junto de você, o orixá vai responder, o Orumilá vai responder, Deus vai responder, tudo isso aqui vai estar acontecendo, ele vai fazer o ebó dele, aquilo vai atuar junto. Mas isso é diferente de você estar aqui e iniciar alguém, transmitir alguma coisa para alguém, para aquilo ali, e dar a manifestação, né, o assentamento, a ligação daquilo ali. Porque a ligação de você com o orixá através do assentamento envolve um conceito maior. Né, um conceito maior, uma teologia mais profunda, né, que as pessoas, você está ligado a um orixá, então assentamento só tem sentido se está falando daquele orixá, aquela coisa de mas o babalorixá tem um monte de assentamentos, é verdade, mas ali tem um outro contexto, ele recebeu aquilo dentro do contexto de ser um babalorixá, de um sacerdócio, e não está envolvido no conceito individual. Então, eu já fiz vídeo sobre essa questão de assentamentos, né, na minha discordância sobre essa prática, que resolve o problema, eu estou só aqui explicando que isso é um mito, ou seja,
O que o Babalô faz para você é lhe ajudar. Ele não é o instrumento, a pessoa que inicia ou transmite assentamentos de orixá, porque, olha só, estou sendo bem fino, ele não foi formado para aquilo, assim, ele foi formado para uma outra coisa, tá? Nesse contexto também tem outro mito que o Babalô seria superior ao Babalorixá. Isso aconteceu algum tempo atrás, não sei se ainda tem hoje, né, gente? Alguns aninhos atrás, os brasileiros aqui, não sei o que, vinham por achar, o Babalô está acima do orixá, o Babalô é o sacerdote de Deus. Olha só, isso é uma mentira, isso é uma mentira, é uma bobagem, né? Isso é uma mentira, é uma bobagem. Não tem, o Babalô não é superior ao Babalorixá, são cultos diferentes. O Babalô, ele é superior a ele mesmo, tá certo? Ele está lá. O Babalorixá, no culto dele, são cultos totalmente diferentes. Então, o Babalô não está acima do Babalorixá, não está acima do Babalorixá, não tem poderes maior, não tem influência maior, não tem nada disso. Ele tem, assim, atuações diferentes. Aqui, esta pessoa tem todos os poderes de atuação, representatividade para poder cuidar, para poder representar Deus e os orixás na vida da gente, na religião, no dia a dia da gente. Aqui está o Babalô, que cuida da questão das mensagens, do seu entendimento da sua vida, do entendimento do que você pode fazer para mudar alguma coisa ou melhorar. Tá certo? São questões diferentes. Então, eles não são diferentes. Olha só, as formações dos dois lados aqui são muito longas, todas as formações são muito longas, são muito complexas, tá? E não tem uma mistura, você não consegue ficar misturando, olha só. Da mesma forma, não adianta você falar assim, o cara é Babalorixá, mas foi iniciado em Fá, então ele é Babalô. Mentira, isso é um mito, isso não existe. Olha só, eu já falei antes, né? Tem um vídeo que eu falo sobre isso. O cara que é Babalorixá vai querer se iniciar aqui, cara, ele não entendeu o que é ser Babalorixá. Ele não entendeu. Porque aqui ele é coronel, aqui ele vai ser cabo, vai ser cabo. Então, assim, nós estamos falando aqui de coisas diferentes. Aqui ele não é ninguém, tá certo? Aqui ele é quem ele é, tá certo? Aqui esse cara é quem ele é, então não tem mistura. Então, não existe essa coisa de superioridade. Um outro mito, é um mito que eu falo também aqui, mas eu estou aqui juntando tudo junto, né? É o mito da iniciação como solução, né? O Babalô vai para você e começa assim, olha, às vezes acontece também aqui no culto de orixá. Os seus problemas são muito sérios, você precisa se iniciar para resolver os seus problemas. Olha só, eu já falei sempre. Isso é um problema, a iniciação não foi feita para resolver problemas de ninguém. A iniciação vai te criar problemas. Outros problemas, né? Às vezes são problemas que você quer, problemas bons para resolver. Mas se você tem um problema, a solução, cara, existem um enorme conjunto de coisas que o Babalaô, ou a Yaorixá e o Babalorixá podem fazer para lhe ajudar, para lhe suportar, para corrigir, que envolve a correção dos seus procedimentos, suas ações, a parte de magias, boas oferendas, e que pode às vezes tomar um tempo, mas a iniciação, nenhuma iniciação será o caminho para resolver nada. As iniciações é o contrário, elas na realidade vão lhe trazer muitos problemas, vão te ligar definitivamente àquela pessoa. A iniciação é um processo complicado, que te liga à pessoa que te inicia. Então assim, você perde a liberdade, as pessoas vão para a iniciação sem saber com o que estão se envolvendo, sem avaliar corretamente os vínculos que estão criando, os vínculos energéticos, vínculos, né, não tem a ver com Deus não, tem a ver com o que você estabelece aqui. Olha, não confunda Deus com iniciação, Deus está ali. Se você chega e pretende fazer uma iniciação, você está estabelecendo vínculos terrenos aqui, né, de energética com essa pessoa. Não faça isso, não se intrometa, não se meta nessa coisa de iniciação. Esse assunto é muito complicado. Alguém para se iniciar ele deveria passar, cara, anos, 1, 2, 3, 4 anos entendendo o que é aquilo, sabe, entendendo profundamente no que ela está se envolvendo antes de fazer aquilo. O que não é o que acontece de verdade. A pessoa diz, você vai iniciar, que legal. É como se você, tipo assim, olha, eu vou lhe dar um casaquinho novo, vou te dar um chapéu novo, então você vai botar esse chapéu, vai tudo. E não é verdade, não é assim que acontece. A pessoa não tem ideia de quão profunda é o comprometimento dele. Quando faz uma iniciação, ele está fazendo opções, está se comprometendo com o supernatural, está se comprometendo com aquela pessoa. Iniciações não resolvem problemas. Iniciações não resolvem problemas. De forma geral, tá certo? De forma geral. Tá bom? Beleza. Bom, o penúltimo mito aqui é o caso em que um Iaô está numa casa, né? Iaô, um cara desse culto aqui de orixá.
ele está numa casa, não está satisfeito, aí ele está com dúvidas com relação ao orixá, iniciação, que o Xangô dele, o Oxum dele, o Iemanjá dele, é isso aqui, mas não mistura, juntou dele, acho que o cara foi errado, todo mundo acha que foi iniciado errado, não sei o que, não, porque faltou lá um copo com a água meio cheia, não, mas aquela quartinha tinha que ser azul e não amarela, todo mundo acha um monte de coisa dessa assim, né, porque tem muitos detalhes aqui. Aí o que ele faz? Como tirar essa dúvida, como tirar? Já sei, vou Ifá, porque Ifá é a palavra de Deus, aí vai para Ifá. Este é o maior erro do Elmo. Isso é um mito. Babalaôs não podem orientar Iaôs. E por que isso é um equívoco? Porque, como eu estou explicando, complemento o que eu disse, o Babalaô não tem conhecimento, não tem primeiro propriedade, conhecimento, experiência, iniciação, não tem, passou pelos processos que permitam a ele ter mínimo conhecimento para orientar essa pessoa que procura ele. Mais uma vez que eu já disse antes, ele pode orientar sobre a vida dele, opções, o que está acontecendo, lembra? Toda aquela situação de problemas, isso sim, ele pode orientar, mas para falar sobre a vida da pessoa. Mas o Iaô não pode ir ao Babalaô procurar para tirar as dúvidas dele, se o orixá dele é aquele mesmo, se foi feito certo, se foi feito errado. Por quê? Porque esse tipo de coisa ele tem que resolver neste culto. Ele pode não estar satisfeito nessa casa, deveria resolver com esse negócio aqui. Está satisfeito? Porque é uma outra pessoa desse culto. Essas pessoas é que têm conhecimento e experiência. Esse negócio de orixá, de feitura, né, é muito complexo. É muito complexo. Só uma pessoa que convive muitos anos ali dentro, viu muita coisa acontecer, viu os processos serem feitos. Você só aprende os processos fazendo, passando por aquilo ali. Então, a maior parte dessas pessoas daqui de Fá nunca foi de candomblé, nunca passou. Se passou, foi levemente, ficava lá tocando tambor, nunca participou de nada de dentro, nunca viu o processo, não entendeu, não tinha diálogo, então não conhece nada. Então essas pessoas não têm capacidade, não têm conhecimento para falar nada para cá. E mais ainda, você pega assim, você é Iaô aqui de uma casa de candomblé, vai procurar um Babalaô. Aquele Babalaô faz de conta que é formação nigeriana. Cara, esses caras não sabem nada de candomblé, não sabem quiçá de orixá. Né? Aí vai procurar aqui de novo. O cara, o Babalaô pode ser um cubano, pode ser um próprio nigeriano, não sabe nada. Cubano não sabe nada de orixá, não sabe nada de candomblé. Ele sabe, se souber, porque não é verdade, porque essa separação aqui é igual nesses lugares também. É a mesma coisa. Lá, tanto na Nigéria quanto lá em Cuba, são coisas muito separadas. Se souber, ele sabe tudo errado. Ou seja, nada do que ele vai falar aqui vai servir para essa pessoa aqui. Então a gente tem os casos de brasileiros que não sabem nada e não têm capacidade de orientar essas pessoas, e esses estrangeiros que não sabem menos ainda, assim, nem viram a coisa acontecer. Então não procure. Se você é e você acha que alguma coisa está errada na sua vida, correto, beleza, ótimo, olha só. Aí eu vou fazer uma parte aqui, né, gastar um tempo maior aqui disso aqui, que esse é o último assunto, né? É o último assunto. Tem mais um assunto aí no final. Então, eu não vou falar do último mito, não. Então, se você acha que, olha só, essa parte dá para você fazer. Você vai lá, fez aquela iniciação toda, você acha que as coisas não estão dando certo na sua vida, você acha que aquilo está desorientado, você não tem rumo, e você acha que aquilo ali poderia ter alguma coisa a ver com o seu processo iniciático que está vivendo, cara, claro que você pode ir ali. Aí ele vai te orientar, mas veja bem, o Babalaô vai lhe falar sobre você e sua vida no somatório de tudo, né? Quando ele falar, ele vai falar considerando, inclusive, que você está dentro ou está fora. Então, assim, a sua situação de vida, a sua situação de ser ou não iniciado, ou ser iniciado e estar lá, isso vai se refletir aqui quando o Babalaô conseguir fazer essa análise para você, tá certo? E ele vai dizer para você se aquilo tem, tem relevância ou não, a sua preocupação com aquilo, se pega ou não, dentro do limite que o Babalaô tem que se estabelecer. Porque é verdade, o Babalaô tem que estabelecer, ele não pode tudo, né? Eu já falei antes. Existem informações que ele tem acesso e informações que ele não tem acesso. Ele tem que ter muito cuidado de preparação. Por quê? Porque lá quando as coisas são feitas com aqueles opelezinhos, né? Então o cara pega um opelezinho lá, eu quero saber se o meu orixá está certo. Olha só, o Babalaô vai jogar e o opelê, já falei, não vai ficar congelado no ar. Se aquilo ali é uma coisa que não será respondida pelo Babalaô, e é verdade, pode não ser respondida, o pelê não vai ser congelado no ar, ele não vai se desmanchar antes de cair lá. Não vai acontecer isso não, cara. Basicamente ele vai cair. Aí o Babalaô vai olhar, sim, não, vai te dar uma resposta que pode ser errada, cara. Pode ser falso positivo, falso negativo. Ele vai te falar
coisas que não tem a ver. Então, assim, por isso que o Babalaô, né, quando a gente Babalaô, a gente é muito, muito crítico sobre o que a gente está fazendo. A gente tem que ter muita certeza do que a gente está perguntando e está respondendo, justamente por causa do fator jogou, a coisa cai, tá certo? É isso, vocês podem achar, o trabalho de Babalaô é fácil? Não. Assim, claro, todo mundo é difícil, né? Mas o Babalaô tem um problema muito sério que ele tem que lidar com isso. Por quê? Porque ele faz uma pergunta, virá uma resposta, e ele tem que ter certeza que quando aquilo apareceu, que aquela resposta é verdadeira, sincera, por quê? Porque tudo que você joga vai cair, cara. É gravidade, cara. Papum, vai cair. Ele tem que saber se ele está lidando com o verdadeiro. Então, é muito desafiador, é muito complicado o trabalho do Babalaô consultando oráculos. Vocês podem achar que é uma coisa simples, que é mecânico. Não é mecânico, não é simples. Envolve, o cara tem uma autocrítica contínua, né, muito grande, uma autocrítica contínua o tempo todo, se testando. Parece meio chato, mas é isso mesmo. O Babalaô se testa, ele se autotesta o tempo todo ele está ali, e o tempo todo ele testa o jogo dele. Parece incrível, né? Mais uma vez repetir, mas parece incrível, mas cara, a gente fica ali o tempo todo duvidando do próprio jogo, testando o próprio jogo. E a consulta que a gente faz, ela tem que, essa é uma coisa que eu já falei aqui, a consulta que a gente faz tem que dar instrumentos para o Babalaô acreditar que aquilo ali está correto. Como isso acontece? É uma coisa que a gente que é Babalaô sabe, os sinais que a gente recebe, a coisa como acontece, sabe? São coisas que pertencem ao Babalaô entender isso, mas é isso ele tem que desenvolver para saber o seguinte: sim, a coisa, existe uma conversa aqui em andamento e eu estou tendo respostas positivas. Isto é uma coisa que é inerente ao Babalaô, e não é ao acaso. Eu digo assim, não é por acaso. Eu quando estou fazendo lá, eu tenho certeza absoluta que o que está vendo ali são respostas divinas. Por quê? Porque a forma como aquilo ocorre, a sequência que ocorre, a resposta, né, a formatação que aquilo vem, a sequência que aquilo vem, me dão certeza que eu não estou conversando com a estatística, não estou conversando com a matemática, não estou conversando com a força da gravidade. Eu tenho certeza, né? Você me diz que o Babalaô é uma pessoa de muita fé. Para você ser Babalaô, você tem que ter muita fé. Porque você tem que acreditar o tempo todo no que você está fazendo ali, que é Deus que está respondendo, que é o milagre que está respondendo. Você tem que ter essa absoluta certeza, senão você não pode fazer nada, senão você não consegue dar um passo para frente, não pode ter sido. O Babalaô não pode ter incerteza, ele tem que ter certeza do que está fazendo, mas assim, certeza de si mesmo, certeza da atividade dele. Tá certo? Então, era isso, a última. Eu tinha mais uma, mas eu não vou falar mais não. Outro mito ali chega, já falei muita coisa, tá bom? Mas isso era relevante. Então eu conheci você, só para encerrar, se você Iaô, eu tenho, só para fechar isso aí que eu falei um monte de coisa, né? Então olha só, Iaô, pessoas do culto de Orixá podem procurar Babalaô? Claro que podem, porque a vida dele pode estar toda errada, as coisas não estão dando certo, e aquilo pode sim ser uma consequência de coisas erradas que ele fez, né? Decisões que ele tomou na vida, inclusive as decisões que ele está fazendo na casa, é verdade. Então, mas o Babalaô vai orientar sobre isso, sobre essas coisas que estão aí. Ele não vai orientar sobre essas coisas que eu falei no início, de estar certo, ter errado, se o meu orixá é aquele ou outro. Ele não deve, assim, não pode. Na verdade, é um mito, ele não pode falar isso com você, ele não tem a propriedade para falar. Ele pode falar sobre os efeitos que isto tudo está causando na sua vida. Sim, isso ele pode. Tá bom? É isso, espero ter ajudado vocês com esses mitos, né? E que isso sirva para vocês tomarem melhores decisões.